Governança corporativa? Isso é para minha empresa? É sim, e gera muito valor. Eu sou Helder de Azevedo, fundador do Instituto, empresa de família. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Muito se fala sobre governança, sobre conselhos, mas pouco se expressa nesse assunto em uma linguagem que empreendedores e suas famílias possam compreender. De fato, muitas vezes eu sou questionado até, né? Se existe valor na governança corporativa, se esse assunto faz sentido para a pequena e média empresa e também a questão do custo da implantação dessa governança e o valor que ela traz. Mas eu lhe garanto que é muito importante, quanto mais cedo começar, melhor, e nós vamos, mais do que isso, te mostrar por onde começar. E para conversar sobre esse tema, eu tenho alguns convidados essa noite, né? Eu vou começar trazendo aqui a Eni Marçal. A Eni é conselheira consultiva e de família, consultora de gestão empresarial e de governança corporativa. Boa noite, Eni, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite e eu concordo com você plenamente. Governança é algo que a gente tem que implementar nas empresas. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Que legal, bom tê-la conosco. Temos também a companhia de Marta Mazzini, que é uma especialista em comunicação e marketing e é consultora de empresas. Vou abrir aqui para ela. Bem-vinda, Marta. Tudo bem com você? Tudo bom? Obrigada, Helder, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bacana. Obrigado mais uma vez pela presença aí. Mas não estamos sozinhos, né? Dentro até da questão aí do equilíbrio, né, da diversidade, temos também aqui a companhia do José Garcia, também conhecido como Zezé, é um administrador de empresas, especialista em finanças e em processos. Ele é consultor de empresas, é conselheiro. Muito bem-vindo, Zezé, muito feliz de tê-lo conosco aqui. Boa noite, Helder, Eni, Marta e todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bacana, bacana. Vamos lá. Antes de nos iniciarmos nos assuntos, eu gostaria de comentar, eu sempre faço isso no início aqui, da nossa dinâmica. Nós vamos estar juntos pelos próximos 40, 45 minutos, 50, a depender da interação da audiência, né? Então, vamos investir esse tempo nessa conversa, tá ok? Vamos deixar, na medida do possível, o celular de lado e vamos trocar conversas aí no chat e tudo mais, tá? Façam perguntas pelo chat, é muito importante, né, no canal que você estiver nos assistindo, né, que nós estamos transmitindo simultaneamente no YouTube, no Twitter e no Facebook. Então, façam perguntas pelo chat que nós vamos receber aqui e nós responderemos ou ao longo da conversa ou no final. E, claro, no final sempre a gente reserva um pouquinho mais de tempo para responder as perguntas da audiência. O importante é participar. E, claro, né, não se esqueçam de dar um like neste vídeo, né? É a sua contribuição para que a gente continue entusiasmado em gerar conteúdo enfim, de qualidade, né? E por que não assinar o nosso canal? Então, desde já, muito obrigado. Bom, agora vamos então iniciar, né? Então, mais uma vez, bem-vindo todos e todos. Eni, Marta e Zezé, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pela generosidade. Afinal de contas, estão investindo aí um tempo da sua vida pessoal para esse momento, né? Vamos começar com o básico, tá ok? E eu vou pedir para a Eni começar a conversar conosco, nos explicando, afinal de contas, Eni, o que é a governança corporativa, Eni? Bom, governança corporativa nada mais é que o conjunto de regras, de práticas aplicadas pelas empresas visando a sua geração sustentável ao longo do tempo, do seu valor,
também investir na sua preservação desse valor gerado e também na criação de novos valores, né? Ela ajuda e facilita o relacionamento com os investidores, qualifica a percepção do mercado quanto à sua solidez, aumenta o controle interno, né, que eu chamo que é o balão de oxigênio, que é o fluxo de caixa, e também ajuda no desempenho da empresa com resultado sustentado e longevo. Gosto muito da governança, porque a governança proporciona transparência, proporciona uma prestação de contas, cumprindo as boas práticas de mercado e os seus deveres com relação a todas as pessoas interessadas no resultado das suas empresas, os chamados stakeholders. Concluindo, o conjunto de ferramentas e regras da governança corporativa, acrescido também das práticas, agora do ambiental, da economia circular, do social, são elementos muito relevantes para a análise dos investidores e demais pessoas interessadas. Hoje, comprovadamente, as empresas que já têm governança ou que estão implementando governança, os seus resultados se tornaram mais tangíveis e principalmente porque eles começaram a ter condições melhores dos investidores na questão da taxa de juros, na questão do tempo para esse empréstimo e mesmo nas garantias. Então, governança é isso, é algo que vai te trazer uma maior solidez e uma maior perenidade do seu negócio. Helder, se você ou qualquer colega achar que é importante complementar, fiquem à vontade. Super. Não tenha dúvida que tudo isso que você comentou é fundamental e tal. Você comentou, e eu vou só reforçar que, além de prover mais valor ao negócio intrinsecamente, obviamente, é um caminho para garantir o desenvolvimento sustentável da própria organização, da sociedade empresarial, né? Marta, Zezé, vocês querem fazer algum comentário ou posso avançar? Tranquilo. Então, vamos lá. Mas tá bom. Então, a gente escutou a Eni dar essa explanação sobre o que é a governança corporativa, e aí a próxima pergunta eu vou dirigir, então, ao Zezé, né? Porque, afinal de contas, essa governança, que é uma coisa que sempre me perguntam muito, né? É para qualquer tamanho de empresa ou é só para aquelas empresas gigantes e etc? Também para a minha empresa, Zezé? Olha, Helder, esse aí vamos falar, é o grande trunfo da governança, se podemos dizer assim, porque ela pode ser aplicada não só para qualquer segmento, como para qualquer tamanho de empresa. Quando a gente fala em governança, nós estamos falando em costumes, em processos, em valores, então envolve pessoas, né? E nós sabemos que todas as empresas são feitas de pessoas. E a governança, ela pode oferecer uma harmonia entre os sócios, os executivos, as famílias, porque se a gente pensar, igual você falou, qualquer empresa, vamos pensar no armazém da esquina, onde é uma família, às vezes é o marido, a mulher, filho, né? Ele está começando um negócio, mas ele já pode mostrar para o filho que o docinho do armazém é do armazém, não é dele. Então, ele já começa aquela cultura. O filho chega e pede um docinho e fala, tem que pagar. Esse não é do papai. Então, você vê, é um exemplo pequeno. Você vai numa cooperativa, você pega um grande produtor, ele tem um escritório, ele tem uma estrutura, ele tem várias máquinas. Então, ele tem uma estrutura pesada, vamos falar assim, para poder gerir o negócio dele. Onde ele tem uma gestão de estoque, ele tem produtos na bolsa, e aí você vai para um produtor familiar, onde ele é um criador de suíno, por exemplo. Também ele é mulher e filho. Ali ele já vai educando, vai mostrando. Então, ele pega qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de empresa,
ele vai valorizando e vai educando as pessoas para manter essa harmonia. E quando você pega uma sociedade, ela já começa com harmonia com sócios, independente de 1, 2, 10 sócios, igual o Eni citou, a governança traz investimentos, traz investidores. Então, ela, para aquelas empresas que estão procurando investidores, ela já faz um acordo, a regra do jogo fica muito clara. E para aquele pequeno, ele, para poder pegar um dinheiro, um empréstimo, alguma coisa, ele tem uma estrutura confiável, entendeu? Então, qualquer tamanho e qualquer negócio, a governança atende. Excelente, muito bacana. Eu entendo que é realmente para todo o tamanho de empresa, e gostei muito do teu exemplo do docinho, porque realmente essa confusão patrimonial, né, representada no docinho, né, que o menino ou a menina quer pegar lá porque a empresa é do papai, né, já começa a misturar, e é fundamental, um dos primeiros preceitos, né, que abordamos é exatamente essa coisa de separação, o que é empresa, o que é família, o que é salário versus o que é dividendo, construindo esse tipo de robustez, né? E outra coisa que eu gostaria de aproveitar e comentar é que, com a metodologia do Instituto Empresa de Família, a gente tem tratado de empresas a partir de faturamentos aí na casa de 10 milhões ao ano, quer dizer, empresas até pequenas, né? Como também tratamos com empresas que faturam mais de 1 bilhão de reais por ano, né? Mas nós estamos nesse mundo aí numa permanente transformação, não é, Eni? Então, como você acredita que a governança possa ajudar as empresas nesse mundo em permanente transformação, Eni? Bom, como a metodologia da governança, ela proporciona, ela viabiliza uma revisão, né, pelos sócios, uma modernização dos processos de decisão. Ficando claro a importância dos sócios, dos gestores, no controle, a gente aqui do interior nós falamos, né, no chifre do boi, e uma capacitação técnica, uma liderança com um olhar, com o foco de preservar as relações com transparência e interesses da instituição. Então, é muito gostoso quando você está fazendo um projeto e ele fala, nossa, eu fazia isso desse jeito e eu podia fazer dessa outra maneira, quer dizer, uma coisa que às vezes estava fazendo sendo muito mais caro, muito mais cara de tempo, de dinheiro, e que com a revisão que a governança, a metodologia da governança contribui, ele fala, poxa vida, por que eu não fiz isso? E agora, com essa questão da pandemia, onde ficou muito claro a importância de um olhar para as pessoas, para a cultura organizacional, os dados apurados, né? Porque as margens estão muito pequenas, então uma consolidação de dados, a mensuração das parcerias, realmente quem é meu parceiro, qual é o parceiro que me traz a rentabilidade, a margem, os clientes como foco, né? O centro das decisões, para que tenha resultados sustentáveis e uma harmonia societária e longeva. Porque tão importante como o oxigênio, é importante a harmonia, né? E em todos os sentidos. As principais transformações que eu julgo que uma governança traz é a questão das regras, que vai trazer uma comunicação transparente e fluida. O fortalecimento da marca com ética e com empatia, isso daí traz fidelidade dos clientes e taxas de recomendações maiores, porque uma pessoa satisfeita indica outra.
os recursos, eu já tinha falado, vêm recursos com melhores condições. Governança, a maior transformação que eu vejo da governança numa empresa, eu lembro muito de um caso que aconteceu na Sala São Paulo, de uma orquestra, que por causa de chuva, o maestro não chegava. E a orquestra começou a tocar. Daí um pouquinho apagou as luzes e o maestro entrou triunfalmente e começou, então, a reger a orquestra. E aí foi outro espetáculo. Então, para mim, governança é isso. É essa regência do maestro em cima da gestão. É a grande transformação. Entendi. E esse mecanismo, esse conjunto de mecanismos, né, essa postura do maestro, como você comentou, é o que pode apoiar essa organização, esse mundo em transformação. Né? E aí, nessa hora, eu vou convocar aqui, né, a Marta, porque nesse cenário de transformação e dessa estrutura de governo da sociedade, aparece, né, a famosa cultura, né? A cultura organizacional e a cultura da família, né? Existem frases célebres a respeito, né? Enfim, a mais famosa delas, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né, e tal, mas enfim. Então, qual é o tamanho real da importância na sua percepção, Marta, dessa cultura nesse processo de implantação e de desenvolvimento do governo dessa sociedade? Olha, eu sou suspeita para falar, né? Cultura tem muito a ver com comunicação, com marketing e com gente, né? Que é essencial. Então, como eu me animo muito, eu fiz até uma colinha aqui para não escapar do assunto demais que eu vou me animando. Então, eu vou seguir uma regra aqui para eu não ir além do que eu devo. Vamos lá. Então, vamos dar 2 passinhos para trás para ir bastante para frente. Então, vamos entender que a cultura organizacional ela está intimamente ligada ao momento de criação da empresa. Tá? Quando a empresa passou pela cabeça do dono, pelo sonho do dono, a cultura organizacional nasceu naquele exato instante. É o Big Bang, é onde ela tem origem. Tá? E sem você perceber, ela já vai tomando forma até antes da empresa. Porque você precisa dar um nome para a tua empresa, você precisa dar uma logomarca para a tua empresa. Você precisa estabelecer se vai ter local físico e não. As pessoas que você imagina trazer para a tua empresa. Tudo isso já vai criando a cultura organizacional, tá? E aí a gente fala, bom, é o DNA? É o DNA, tá? Ela é essência? Ela é essência, com certeza. E aí vem a dificuldade. Como é que eu tangencio cultura? Como é que eu tangencio cultura organizacional? Né? Porque cultura é aquela coisa, conceito meio abstrato. Então, sim, no nosso ponto de vista, a cultura organizacional, ela nada mais mas muito importante, ela é um acervo de ideias. Ela é um acervo de condutas. Tá? E ela vai ganhando corpo e ela vai se infiltrando em todas as áreas, tá? Então, é mais ou menos aquilo que eu costumo chamar de o jeito que as coisas acontecem. É o jeito que a gente faz aqui na empresa. Por quê? Porque a cultura, como ela é um acervo de ideias, ela é um acervo de condutas, ao longo do caminho ela vai sendo testada. Deu certo, aprovou. Ela vai se incorporando. Tá? Então, é nesse ponto que você vai tangenciando e vivendo a cultura da empresa. De uma forma ainda mais direta, é ela que é responsável pela criação
da missão, dos valores, das diretrizes, da conduta ética, da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, que hoje em dia a gente fala tanto nisso, né? E aí, bom, quem é que puxa essa fila da cultura organizacional? O dono. Começa pelo dono, tá? O corpo diretivo é que deve começar a dar o exemplo e a formar a cultura organizacional, tá? E aí isso, como vai se infiltrando, vai passando hierarquicamente do corpo diretivo para todos os funcionários. E como é que isso acontece na prática? Estabelece-se, sem às vezes você perceber, um círculo virtuoso para isso. Você planeja, você implanta, você avalia, você mede, o que deu certo refaz, o que não deu certo repensa, e assim a coisa vai acontecendo. Muito bem. E como é que a pressão externa às vezes forma a minha cultura organizacional? A sociedade vai influenciando a cultura organizacional da empresa. A pressão interna, e é tudo pressão no bom sentido, tá? A pressão interna também vai formando a cultura organizacional. Só que, longe de ser uma coisa estagnada, dizer, olha, é desse jeito que acontece, a cultura organizacional é um ser vivo, né? Feito por gente muda, gente evolui, né? Então, a partir dessas pressões, ela vai seguindo a evolução. E a evolução tem muito a ver com perenidade. Evolução tem muito a ver com continuidade do negócio, tá? E como que a cultura organizacional, pela importância dela, como é que ela é percebida lá dentro da empresa? Ela é percebida pelo clima organizacional, tá? É diferente cultura organizacional de clima organizacional. Se a cultura organizacional é boa, o clima organizacional também é bom, tá? Se eu valorizo os meus colaboradores, o clima organizacional tende a ser bom. Se eu retenho talentos, também. Se eu pratico aquilo que eu pus na parede como missão, visão, valores, isso tudo vai fortalecendo cada vez a minha empresa. E vai fortalecendo para clientes, vai fortalecendo para fornecedores, vai fortalecendo para todo o entorno da empresa, tá? Por que ela é tão importante? Ela mantém viva a empresa. Ela agrega valor ao meu negócio, na medida que ela envolve todas as pessoas, tanto de dentro quanto no entorno dela, ela vai pavimentando, ela tem essa condição de oferecer uma pavimentação para um caminho menos árduo, tá? E há empresas que fazem tão bem a cultura organizacional que hoje em dia ela não está nem mais preocupada em vender os seus produtos e os seus serviços. Ela está mais voltada para o aspecto social, ela está mais voltada para o aspecto ambiental. E aí o que acontece? A venda é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. E há empresas ainda que acham que estão fazendo no papel uma cultura organizacional maravilhosa e estão se esquecendo, às vezes, do essencial. Por isso que estagnar a cultura organizacional
condenar a sua empresa a um caminho mais árduo. Resumidamente, é isso. Muito legal. Nossa, é uma aula, né? Então, muito obrigado aí pela abrangência da discussão, viu, Marta? Então, nós construímos aqui uma conversa sobre a definição da governança, sobre a questão de tamanho da empresa, falamos um pouquinho de cultura. Agora, eu gostaria de entender o seguinte, quer dizer, a gente, nessa jornada, né, vou até trazer aqui só antes de eu passar, que não sou eu que estou dizendo, tá? Aqui o Rodrigo, né, que está de Presidente Prudente, elogiando aí a fundamentação, viu? Então, bacana essa interação, obrigado pela participação, tá? Mas vamos lá, outro aspecto, né, a própria Eni comentou na abertura, né, da governança, são os aspectos do monitoramento, né, que inclusive é uma das 5 dimensões sociais da longevidade que nós tratamos no Instituto. Mas aí eu pergunto para o Zezé, né, José Garcia, agora eu gaguejei, que eu falo José Garcia ou Zezé, né? Então, eu queria perguntar para você, já que você é um especialista em processos, né, em finanças e tudo, qual é a verdadeira importância dos relatórios organizacionais, Zé? Olha, muito bom. A Marta falou das pessoas, né? A importância das pessoas. Os relatórios são feitos pelas pessoas. Então, eu vou falar um pouco de relatório e vou falar de gente também, tá? Um pouco. Quando a gente vai fazer uma viagem, antigamente a gente pegava um mapa, né? E saía. Tem gente aí de uma geração mais nova que não conhece mapa rodoviário, né? Já veio do GPS. Então, o que é o GPS? Ele está mostrando um caminho lá na frente. Mas o GPS, hoje, com o Waze, às vezes ele me fala se tem um acidente, se tem um buraco. E os relatórios gerenciais, eles me mostram o passado e me dão uma noção para onde eu quero chegar. A importância dos relatórios gerenciais, vamos lá, a Eni disse, eu preciso de investidor. Quando o investidor vai pegar uma grande empresa e ele quer colocar o dinheiro dele naquela empresa, ele vai auditar aquela empresa, então aqueles relatórios, aquela contabilidade, ela tem que ser fiel. Lembra da transparência que a Eni comentou? E além de transparente, o que a gente espera de uma transparência é que ela seja verdadeira. Então os relatórios, eles vão espelhar a realidade da empresa. E aí o investidor vai saber se ele coloca o dinheiro dele lá ou não, né? E aí nós temos vários relatórios. Podemos citar relatório de liquidez, que a empresa vê para cada realzinho que ela deve, quanto que ela gera, o retorno do investidor, para cada real que ele coloca na empresa, quanto que ele tem de retorno. Uma coisa que muitas empresas, às vezes, deixam passar despercebido, pelo incrível que pareça, o meu estoque, quanto que eu tenho de dinheiro parado no meu estoque? Eu até brinco, quanto que eu tenho de mercadoria podre? Às vezes o cliente fica com dó de vender aquela mercadoria porque vai ter um prejuízo, mas ela está ali no estoque, não vai vender e tem um custo financeiro. Então, os relatórios gerenciais, eles servem para mostrar uma realidade, uma fotografia, e o grande desafio é enxergar o futuro. Aí entram as pessoas, a capacitação das pessoas. As pessoas têm que estar preparadas, enxergar e, dependendo da economia, adivinhar o que vem pela frente. Se a gente pegar empresas que, na crise de 2008, conseguiram se preparar, imaginando que foi uma crise financeira, mas algumas se prepararam pensando em algum outro tipo de crise, se capitalizaram. Então, veio 2020, aí nós tivemos o corona, as empresas capitalizadas, elas cresceram, às vezes, muitas delas cresceram na pandemia. Por quê? Eu mesmo presto serviço para uma empresa capitalizada, onde a pandemia, ela não mandou ninguém da área comercial embora, porque ela tem uma equipe formada.
Olha, pessoas aí de novo, a equipe pronta. A hora que o mercado reagiu, ela tinha equipe pronta para pegar um pedaço do mercado. Você quer falar, Eva? Não. Estava só te ajudando no simples. Quer dizer, na hora da subida da rampa, a equipe já estava de prontidão ali, né? Que foi protegida e tudo, né? E a equipe estava pronta. E aí, você pega os relatórios, você pega grau de endividamento, existem vários relatórios. O que eu mais gosto é de citar. Você pega a sua contabilidade, que muita gente fala assim, a contabilidade me dá o que passou. Sim, mas ela te dá uma experiência pelo que passou e o balanço te mostra se o seu ativo está te dando retorno, se você está aumentando seu grau de endividamento. E porque muita gente fala assim, endividar é ruim, depende. Olha que perigo eu estou falando, né? Mas depende a taxa que você está pegando. Por exemplo, o agronegócio é um risco que é uma commodity, mas muitas vezes o governo dá incentivo, o agricultor vai lá, pega um dinheiro a 7, 8% ao ano, isso já aconteceu algumas vezes, e ele corre o risco e o produto dele às vezes sobe 30%. Então foi um bom investimento, foi um bom empréstimo. O que a pessoa tem que analisar é o custo do dinheiro. Muitas vezes as pessoas se embaraçam. É mais fácil pegar o dinheiro do sócio ou o dinheiro do banco? Aí você fala, opa, normalmente o dinheiro do banco é mais barato, porque a expectativa do sócio é maior do que do banco. Por outro lado, o banco não vai ter dó de te tomar as coisas, e o sócio, às vezes, vai ter uma tolerância. Então, olha É o como capital paciente, né? achar esse equilíbrio. Então, as pessoas têm que ter esses números na mão. Quando você falou de uma empresa de 10 milhões, ela começou lá com 1, 2, chegou a 10, chegou a 1 bi. Nessa trajetória, normalmente, quando ela começa, ela não tem controle nenhum. Ela não tem nem fluxo de caixa. Aí ela toma susto, porque a conta aparece e ele fala, nossa, por quê? É aquela mistura, lembra do docinho, né? Ele tira o dinheiro do caixa da empresa dele e paga coisa particular. Isso é um grande erro. Voltando nas pessoas, a hora que o RH vai fazer o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento das Pessoas, individual, ele tem que conhecer o caixa da empresa, para saber qual a verba ele vai poder investir nessa capacitação. Muitas vezes, a pessoa do RH quer ver o fluxo de caixa, a pessoa do caixa fala, por que você quer ver meu caixa? Porque ele quer saber a verba que ele tem. E essas pessoas têm que serem capacitadas para dar o retorno. Muitas vezes, algum funcionário, algum recurso humano, né? Eu gosto de falar gente, eu não gosto de falar... Porque são pessoas, né? Ficam frustradas, porque ela fala assim, puxa, a empresa... Vou dar um exemplo, uma empresa de TI e a pessoa queria que ele desse um dinheiro para ele fazer um mestrado em educação física. Nada contra educação física, eu estou só dando um exemplo. Qual o retorno que ele vai dar para a empresa? Então, aí entra a transparência, a cultura, desde o começo, isso é tratado com seriedade, mostrando como que a empresa está, a parte financeira, aonde ela quer chegar, a própria equipe ajuda, porque ela entende a dificuldade da empresa. E são essas pessoas que muitas vezes tiram as empresas dos problemas. Por isso que a cultura é muito importante, né? E esses relatórios vão servir para dar um norte. Dentro desses relatórios, a hora que eu falei do grau de endividamento, né? Porque a gente sabe que a empresa não vive sem... Quando a marca diz, é o sonho do fundador, ele sonha lá na frente, e ele precisa desse dinheiro, e ele precisa ser orientado. Esses relatórios vão orientar. Quantas pessoas nós conhecemos que são excelentes profissionais, mas não são gestores? Às vezes eles saem da empresa, montam um negócio e quebram, porque eles não têm essa visão de gestor, eles não têm a visão da necessidade de controle. Então, ele precisa ser orientado, né? Tem muita gente que não gosta de número, mas não é questão de gostar, é questão de necessidade.
Não dá para ficar sem relatório gerencial. Não dá para ficar com uma... Hoje nós temos várias ferramentas. Eu costumo dizer, o TI, muitas vezes o TI de uma empresa não tem investimento. Eu falo, gente, o TI tem que soltar informação rápida, precisa para tomada de decisão. Esses relatórios, se ele sair com 3, 4 meses de atraso, igual a gente vê em muita empresa, já foi. É a mesma coisa de você dar um remédio para uma pessoa que estava doente há 3 meses depois. Ela não vai resolver. Então, a informação tem que chegar na tempo e hora. Uma vez me perguntaram o que eu conhecia de logística. Eu falei, olha, o melhor exemplo para mim de logística é o sangue no corpo humano, porque ele tem que chegar no órgão certo, na hora certa, na quantidade certa, senão o cliente morre. O dinheiro e a empresa e as informações, a mesma coisa. É uma logística de informação dentro da empresa. Ela tem que chegar no departamento certo, na hora certa e verdadeira, que seria a quantidade, para poder tomar decisão. Então, essa é a importância para mim dos relatórios gerenciais. Muito super, muito legal, muito obrigado. Eu gostaria de fazer duas claro. Coisas aí na sua fala. A primeira, do professor de educação física, nós temos um excelente exemplo no Brasil de um cineasta num conselho de instituição financeira que, segundo as avaliações, ele era muito bem avaliado em estar ali no seu papel de conselheiro. E o segundo era a questão dos relatórios gerenciais. Se você não sabe aonde você está hoje, dentro daquilo que você pretende chegar, você não vai chegar. Então, você tem que ter uma informação online da onde você está e em relação da onde você quer chegar. Só essas duas coisas que eu gostaria de falar da importância do REGER. Não, e você falou uma coisa, você falou uma coisa muito importante do professor no conselho. Nós temos bailarinas. Para quem não conhece o funcionamento de um conselho, onde a gente fala em diversidade no conselho, qual que é o fundamento, a chave do sucesso de um conselho? É as informações chegarem com antecedência para os conselheiros analisarem e tomar decisão. O conselheiro, ele pode ter qualquer formação, ele precisa ter a informação. Normalmente, a gente que trabalha com governança office, que é o secretário de governança, a gente orienta o conselheiro a pegar atas de, às vezes, até 2, 3 anos, se ele não é do ramo, para ele conhecer o negócio. Então, sim, claro. Pode vir um professor de educação física, pode vir uma bailarina, para uma área que não tem nada a ver com o que ela faz, mas ela tem que ser munida de informação, são os REGERs, para quem REGER é relatório gerencial, para quem não conhece a sigla, né? Então, você está certinho. O REGER volta a ser fundamental nessa hora de dar a ferramenta para qualquer conselheiro tomar uma decisão. Bacana. Olha, eu vou agora, entrou aqui uma pergunta que eu vou botar aqui a Marta em destaque aqui, Marta, que eu acho que essa pergunta é bem para você. Ela vai estar na tela, mas eu também vou ler, né, do Rodrigo, né, lá de Prudente, ele está perguntando sobre o chá, né, competência, habilidade e atitude. Ele pergunta como implantar essa responsabilidade social e ambiental na cultura da empresa. Né? Vamos deixar, Rodrigo, se me permite, não comentar de Brasil, né? Vamos focar na empresa, né? Que é o nosso objeto aqui. Mas, Marta, você quer comentar, você quer responder essa pergunta? Tá. Obrigado, Rodrigo. Existem empresas que baniram o cesto de lixo para os funcionários. Ponto. Não tem cesto de lixo. Então, isso é uma política. É claro que na hora que lança uma coisa dessa, você já imaginou o ruído disso. Tá? Definitivamente. Mas por que não tem mais cesto de lixo? Todo mundo sabe que o planeta Terra não aguenta mais tanta geração de lixo. Todo mundo sabe quantos quilos um ser humano produz de lixo por semana. Então, ele produz lixo dentro da casa dele e produz lixo na empresa. Então, assim,
O que acontece com uma empresa que toma uma atitude dessas, que a princípio é antipática e depois você vai entendendo, né? Diminui o consumo de papel na empresa. Diminui o desperdício. Que legal. Então, aquele exemplo que ele teve na empresa, ele acaba levando para a casa dele. Ele vai fazer compostagem na casa dele, porque ele sabe que tudo que saiu da cozinha vai ser reaproveitado em algum lugar. Existem empresas também que têm uma força muito grande em ajudar os necessitados, tá? E não simplesmente ajudar, que já é uma grande coisa. Claro. Mas existem empresas que têm cursos de capacitação, tá? Tem empresas que juntam os seus talentos para promover, num final de semana, cortes de cabelo de forma gratuita. Então, isso é cidadania. Então, o recurso bem utilizado para quem precisa. Então, isso daqui, uma empresa que faz isso, o colaborador tem orgulho de trabalhar lá dentro. Definitivamente. E aí legal. A cultura organizacional é quem desperta tudo isso. Muito bacana, muito obrigado. Muito obrigado, Marta. Espero ter respondido aqui, ou você ter respondido aí ao Rodrigo. O Rodrigo está fazendo outras perguntas aqui, eu vou responder mais uma, eu mesmo vou tomar essa liberdade, Rodrigo, que ele me pergunta sobre lei de sociedade anônima referente ao conselho e tal. Não sei exatamente a pergunta, eu vou colocar aqui eu mesmo. Aqui obviamente, conselho de administração numa sociedade anônima é uma obrigação. Eu costumo até dizer que assim ele tem uma utilidade, né? O conselho de administração nas SAs ele é concebido, toda a governança, né? O arcabouço de base econômica da governança corporativa, ele foi construído em prol do mercado de capitais, né? das sociedades anônimas, especialmente daquelas negociadas em bolsa, né? Das emissoras de debêntures e outras coisas e tal. Para quê? Para tentar proteger os minoritários, porque quanto mais você protege o minoritário, mais você consegue criar um mercado de ações mais abrangente. Por outro lado, a governança corporativa como conceito nas empresas pequenas, médias, limitadas ou SAs de capital fechado, ela é opcional, número 1, no sentido legislativo, né? E a existência de um conselho consultivo ou de administração para essas empresas também é facultativa. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, é que ensinar SA é obrigatório e o valor que a governança leva para o mercado de capitais, nas empresas de capital fechado, a governança ela precisa gerar valor para os donos da empresa, para os colaboradores, para os stakeholders, essa palavra inglesa, né? Então, enfim, quem participa direto ou indiretamente do negócio, então financiadores, clientes, fornecedores, os familiares dos empregados, né? Costumo dizer que um empreendedor, eu admiro muito, né? E venho dedicando aí há praticamente 10 anos da minha carreira aqui, estudando isso, tentando ajudar esses empreendedores, justamente porque quando um empreendedor me fala assim, eu tenho 30 funcionários, eu falo, caramba, tem 31 famílias que vivem desse negócio. A sua, empreendedor, e as 30 famílias dos seus, funcionários, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, eu só quis pegar essa pergunta, esse gancho aqui do Rodrigo para dizer isso. Lá na SE é uma obrigação, aqui essa governança precisa gerar esse valor na veia. Concorda, Eni? Quer fazer um comentáriozinho? Você, ou José, ou a Marta? Ah, sim. E nas empresas que não é a obrigatoriedade... Você está mudo, eu acho. Não, para mim aqui está... Melhorou? Está ouvindo? Tá bom. E nas empresas que não têm a obrigatoriedade, né, que são as empresas familiares, nós orientamos essa questão da Constituição, nós chamamos de conselho, mas é um fórum formal, né, um momento formal,
dos sócios, com as suas principais lideranças e, de repente, até com conselheiros externos, porque é aquele momento que ele vai ter para pensar a empresa dele, né? Porque o dia a dia não deixa isso. Então, nós orientamos de constituir esse ambiente formal, com pauta, com ata, com metas, para que ele tenha um momento de pensar o estratégico da empresa. É isso? Se você concorda? Muito legal, muito legal. Eu aqui, talvez por um glitchzinho aqui do sistema, eu perdi um pouco do áudio da Eni, mas acho que todos escutaram, então a gente segue normal aqui. Vamos lá. Eu acho que a conversa tá muito gostosa, que a gente já comentamos, então, sobre governança, sobre cultura, sobre relatórios gerenciais, falamos de chá, né? E por aí afora. No entanto, assim, a gente entende, né? Todos nós que atuamos na área, a gente sabe que os empreendedores, eles escutam esses assuntos, eles ouvem falar, eles pesquisam, tudo isso, mas segue um pouco confuso, né? Então, especialmente os aspectos que comentei no início, né? De custo, de ser um trabalho adicional, muita gente falando às vezes, né? Coisas que confundem ao invés de ajudar e tudo mais, né? Agora, eu entendi, né? Eu estou entendendo aqui, a gente tem falado, né? Enísia, Zé e Marta, sobre um curso num formato EAD, né? Com todas as etapas importantes que o empreendedor precisa conhecer, né? E esse EAD, aparentemente, tem lá uma forma bastante tranquila, suave, sem perder a profundidade, né? E a robustez dos temas, com esses passos, né? Para a implantação ou para o aprimoramento do uso da governança corporativa. Antes até de passar a bola para você, se me permite, eu vou fazer o seguinte. Só um segundinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui um QR Code, que a Eni vai falar sobre um curso EAD. Com esse QR Code, com a tela do celular, aí vocês colocam lá nome e um e-mail, que aí vocês receberão o link para saber mais, tá? Mas vamos lá, Eni, conta para a gente um pouquinho de como que esse curso está estruturado, qual é o objetivo e etc. Bom, a primeira coisa foi na pandemia que nós falamos, e agora? Né? O que nós vamos fazer? Porque a nossa folha de pagamento não tem aonde enxugar. Os nossos custos operacionais também não. Mas tinha algumas coisas que nos incomodavam, que eram as estatísticas do que acontece com as empresas familiares. E também, ou a gente pegava o lenço para chorar, ou o lenço para fazer disso um bom negócio. Então, nós resolvemos pegar o lenço para fazer um bom negócio. Em que sentido? Disseminar e democratizar o conhecimento da governança, numa comunicação fácil, que traria resultados tangíveis, mesmo sendo um EAD, e que tivesse um investimento, um aprimoramento de forma acessível. Lógico que isso daqui não é uma receita de bolo, é apenas elevar a um patamar superior os empresários sobre o que é governança e o que é a sua importância. Então, nós nos reunimos e elaboramos um EAD, né, que chama Sua Jornada de Governança em 8 Passos, aonde nós, de forma muito simples, nós começamos em propósito, visão, missão, cultura organizacional, as ferramentas de governança, né, código de ética, regimento interno, acordo de acionista, e estamos colocando à disposição, né, da sociedade
para que eles tenham a oportunidade de perder esse receio que governança não é para todos e não é para qualquer segmento. Aliado a isso, nós também temos a expectativa que nós estamos cumprindo com a nossa missão de geração de novas oportunidades para os empresários a longo prazo e ter a sua perenidade, ter a sua harmonia. Isso nos deixou, lógico que não foi uma tarefa fácil, né? Nenhum de nós tínhamos a metodologia de um EAD, foi extremamente desafioso, né? Desafiante, desculpa, mas está aí, com muito carinho. E agora eu deixo o Zezé e a Marta falarem. Não, eu acho que você foi muito feliz a hora que você usou a palavra desmistificar a governança para pequenos, grandes, médias, ramos de empresa, porque o objetivo desse EAD é exatamente isso. Muitos empreendedores acreditam que é caro e que não é o principal, que não é para eles e que não leva a nada. Pegando um gancho na pergunta do Rodrigo, as empresas que fazem governança e quando vão para a Bolsa, elas chegam a valer de 20% a 30% mais. Porque, então, você vê, já é um retorno financeiro considerável para o investidor. E aquelas empresas que não estão na Bolsa, para elas pegarem recursos, vem lá nos relatórios, na contabilidade, é muito mais fácil. O banco exige garantia, o investidor exige um número. Então, com a governança, ele faz isso. E não esquecendo que ela começa na cultura, na empresa, nos valores. Quando a gente fala na cultura da empresa, a Marta falou com toda a propriedade, ali começa a enraizar aonde a empresa quer chegar. E quando a gente fala em governança, nesse EAD, a gente explica algumas coisas. Por exemplo, conselho de família. Como que você vai controlar a família fora da empresa? Separar as opiniões. Não, essa opinião é lá na família, essa opinião é na empresa, esse dinheiro é para investir na família, esse dinheiro é para investir na empresa. Então, dá uma visão do que é uma governança, que muitas vezes, quem está de fora não ouviu falar e às vezes não teve tempo. E agora eu falei, quando a gente pega aquele empresário que está nos 10 milhões, igual o Helder falou, muitas vezes ele está na operação. Ele não teve tempo de entender o que é uma governança. A hora que a pessoa fala para ele, ele fala, nossa senhora, isso aí é um bicho de 7 cabeças, isso é caro, isso é impossível, isso não é para mim. Então, esse EAD veio para quebrar essa barreira. Marta? Como a gente costuma falar, o nome é complicado, o nome assusta, mas não é nada disso, né? A governança corporativa é uma ferramenta, é um modo de você incorporar isso, inclusive, na tua vida, né? Você faz uma governança corporativa na tua vida, na tua família, vai espelhar isso na tua empresa. E, assim, acho que todo mundo precisa, merece e pode ter acesso a essa ferramenta. Muito legal. Eu gostaria também de assim, adicionar que assim, eu acho que desmistificar é uma palavra absolutamente importante que faz parte desse processo que vocês estão contribuindo com a sociedade, com esse curso, e também de alinhar um pouco o linguajar, porque é difícil para qualquer empreendedor, né, mesmo em empresas grandes, executivos e tal, escutarem conversas com conteúdos distintos, de consultores de formações distintas, e falam, pô, vou para o A ou vou para o C e tal. Então, começar que o empreendedor entenda a terminologia, qual é o objetivo, etc., de uma forma mais abrangente, né, e tudo é realmente um benefício importante que esse curso está trazendo, né? Muito bem. Uma questão.
Nosso ESG, lógico que a governança é o curso, o A, porque ele é AD, né? Então, do ambiental, ele não tem papel, e o S, todos nós somos padrinhos e madrinhas em projetos como o Hospital do Câncer, moradores de rua, a fome na África. Nós somos padrinhos mais ou menos de uns 6 projetos sociais, aonde uma parte significativa da receita nós direcionamos para esse projeto. Então, o S da nossa união, além do respeito de entregar aquilo que se propõe, é essa questão da ação social. Muito legal, muito bacana. Olha, entrou aqui uma pergunta bastante interessante da Emily, perguntando o processo, né, se o processo de implantação da governança, vamos dizer assim, né, é demorado. Algum de vocês gostaria de responder? Eu, eventualmente, comento no final. Eu posso começar. Nós, como processos são mudando, o processo de governança é fundamentalmente um processo de revisão, de modernização do processo decisório de sócios. Isso daí envolve uma certa maturidade, ele refletir, então você vai e volta. Eu aconselho, dependendo da complexidade, da estrutura societária da empresa, nunca se fazer em menos de um ano, né, com encontros mensais. Mas isso vai depender do porte da empresa no tocante à estrutura societária. Como o Zezé é o nosso responsável por processo, Zezé, eu gostaria que você se posicionasse também sobre isso, e a Marta pela cultura organizacional. Eu vou dar um exemplo. Desculpa. Esses dias me perguntaram qual o perfil ideal da pessoa que vai ser o focal point no desenvolvimento da governança dentro de uma empresa. Eu falei, olha, o perfil é o seguinte, é aquela pessoa que tem o sangue nos olhos, que tem o brilho nos olhos, e que põe a mão na cabeça e fala, é isso que eu queria a vida inteira. Não adianta o cara ser engenheiro, médico, empresário, se ele não quiser, o processo não anda. Então tem que ser aquela pessoa que quer. Aí a gente volta. Por que tem que ser a pessoa que quer? E normalmente é uma pessoa que tem um poder dentro da empresa, porque vai ter que ter mudança de processo, vai mexer, às vezes, na cultura. A hora que eu falo mexer na cultura, vou pegar um exemplo. Eu tenho uma empresa que tem uma caminhonete que faz entrega. No fim de semana, eu pego a caminhonete e vou para a fazenda. Não, acabou. A caminhonete é da empresa. Então, é um processo cultural, sabe? Isso acontece muito. Então, essa pessoa tem que estar envolvida, engajada e acreditando. Aí, sim, vai ter. Eu vou dar um exemplo. Eu e a Eni estivemos em um cliente, há uns 4 anos, 5, um cliente de aproximadamente 80 anos, com os filhos de 50. E nós fomos para falar sobre governança. E nós saímos de lá sem nada, porque ele virou e falou assim, olha, os meninos não estão preparados para assumir a empresa. Lembra disso, Ani? Então, aí você vê, a hora que eu falei lá atrás da empresa pequena, então ela começa vindo. Então, a hora que você pega um empresário preparado, que quer, e muitas vezes ele é movido pela paixão de organizar, e muitas vezes, a gente brinca, né? Qual que é o órgão que mais dói no ser humano? É o bolso, né? Às vezes a empresa dele precisa, então aí ele faz. Então, são essas duas razões aí. Né, Marta? Muito bom. Muito bom. Olha, Marta, você quer comentar? A gente está chegando aqui no finzinho do nosso tempo. Já disseram tudo. E assim, o processo é demorado. Ele é demorado na medida que as pessoas vão comprando ou não a ideia de perenizar o seu negócio.
e absorvendo, excelente ponto, e absorvendo o ferramental, as coisas e tal. Eu vou só complementar, se me permitem, que tal qual até o Zezé comentou, né, do sangue chegar na hora certa, se o remédio chegar 3 meses depois, mas assim, o importante para tudo que a gente faz nas nossas empresas, na nossa vida, é começar com um bom diagnóstico, né? Então, começar com um bom diagnóstico para entender, né? Então, toda essa história, os meninos não estão prontos, né? Os meninos de 50 anos, né? Ainda não estão prontos para assumir a empresa, ou o senhor de 80 não está pronto para entregar a empresa, né? Então, assim... Ele também tem que ser preparado, né? Com certeza, com certeza. Né? Ainda nada é trivial, mas assim, um bom diagnóstico, né? E aí eu me permito dizer que, obviamente, o Instituto tem uma metodologia muito bem elaborada que parte justamente desses preceitos sociais, né? Que mede as intenções, desejos e objetivos dos entes familiares, né? Envolvidos naquela organização societária, e a partir dali constrói uma jornada que a Marta comentou, a Eni comentou, a Zezé comentou, porque a gente também costuma dizer que a governança é uma estrada, ela não é um destino, né? Então, a gente constrói ao longo do tempo, um diagnóstico pode ser feito aí de 2 a 3 meses, um bom diagnóstico, e depois se faz essa curva de aprendizado e de implantação, de maturação. Mas, enfim, então agradeço a pergunta, Emily. Eu queria já começar a dar uma encerrada aqui, dizendo, então, né, que Eni, a Marta e o Zezé abordaram conceitos de governança corporativa, cultura organizacional, familiar, falamos sobre monitoramento, foi apresentado um curso EAD, estava no QR Code, enfim, que eu considero muito importante vocês considerarem. Eu vou subir ele aqui mais um pouquinho, né, para quem não teve chance de usar a tela do celular aí para pegar, pode pegar. Eu queria perguntar para os meus 3 queridos convidados se eu resumi bem essa última frase, os itens que nós cobrimos, e seus comentários finais aí. Com certeza, Helder, resumiu, muito obrigada. A gente espera que tenha encantado as pessoas na importância de se tornarem maestros das suas empresas. Muito obrigado e boa noite. Marta? Tchau, gente. Obrigada, até a próxima. Quero agradecer a presença de todos, o convite do Helder, e desejar sucesso a todos que participaram. E lembrando que governança é para qualquer tamanho e qualquer tipo de empresa. Tá? Muito bom, pessoal. Só um segundinho. Eu quero, de coração, agradecer aí a presença dos meus convidados, né? Afinal de contas, eu vou rapidamente aqui já. Então, gostaria de agradecer a presença dos convidados, a audiência, pedir mais uma vez para dar o like aqui, agradecer a audiência, agradecer aos convidados, porque estão dedicando nessa hora aí, fora a preparação, para entregar um conteúdo de qualidade. Então, gostaria de mais uma vez desejar a todos aí uma ótima jornada, seguimos juntos e até breve.